Olá, alunos de medicina da Unigran Rio. Meu nome é Maurício Cupelo Peixoto, eu sou coordenador assistente do internato, professor também nessa casa. E para dar continuidade ao nosso Papo ENAD, a gente chamou nada mais, nada menos que a coordenadora de curso. Converso hoje com a professora Márcia Ney, que é doutora em saúde coletiva, médica pediatra, também médica da saúde da família, mãe de 2 meninas lindas. E nesse tempo todo ela não encontra energia para participar e fazer tudo que ela faz. Então, eu acho que para os meninos assim, é fundamental a figura de uma pessoa médica que já vivenciou muito isso aqui, né, a partir da graduação, e principalmente no exame avaliativo, né, no ENAD. Porque talvez alguém que vivenciou isso na pele, né, é muito mais fidedigno do que alguém falar por alguém que já participou de uma prova. Então, primeiro agradecer, né, o seu tempo, a sua disponibilidade e já partir para a primeira pergunta, né? Então, em relação, né, ao ENAD, né, e todos os processos avaliativos para entrar no mercado de trabalho e toda a sua correlação para conseguir algum tipo de provas, né, de processos seletivos, né, principalmente nas residências médicas, você que já passou por isso, você acha que, de fato, o exame nacional ele tem uma correlação direta com o processo seletivo, com atributos assim, de maior facilidade ou de julgamento no mercado de trabalho por conta da nota? Ou você acha que isso é mais um tabu do ENAD? Bom, Maurício, primeiro queria agradecer, né, pelo convite aí de participar nesse momento tão importante aqui para os nossos alunos. E fico lisonjeada de ser chamada para poder compor esse episódio, né? E falar um pouco dessa trajetória. Em relação ao ENAD, eu posso dizer que eu participei da primeira prova do ENAD, do curso de medicina. Então, a minha turma foi a primeira que fez. Na época, era todo mundo, e agora? O ENAD, vai vir a nota no diploma, né? E, basicamente, a turma inteira ficou meio que ressabiado, e tal. E nós ainda tinha a questão do reconhecimento da universidade, né? Eu me formei aqui na Unigran Rio também. E pegamos a prova, vamos fazer num domingo, né? Como a prova, geralmente, ela sempre ocorre no domingo. E pegamos a prova e fizemos realmente com muita vontade. Por quê? Primeiro, era o nosso diploma. A gente estava se formando numa instituição. E uma instituição, a gente quer o reconhecimento. Não somente individual, mas um reconhecimento institucional. Que a nossa instituição ficasse como os melhores colocados, né? Até para a gente angariar bons resultados no mercado de trabalho. A gente sabe que hoje, uma das análises que é feita, né, tanto para os processos seletivos de residência médica, quanto aos processos seletivos de entrada, é olhar de onde esse aluno está vindo, entrevista, né, e como é que está ranqueado, como é que está essa questão dessa instituição, esses alunos estão tendo bom desempenho, né? E uma das provas é o Exame Nacional de Desempenho, né, do ENAD, que é feita uma prova pelo ENEP, pelo MEC, todas as instituições fazem, né, para o último ano, né, o aluno de 3 em 3 anos, e são os alunos que estão no último ano, que vão se formar ou no último ano ou no semestre seguinte, né, e que uma prova composta tanto com conteúdos gerais, né, de atualidade. Então, você quer saber se o aluno está antenado do que está acontecendo no mundo afora, né, das notícias. Da educação, né, com questões políticas, exatamente, né, geográficas, climáticas. Exatamente. E também com conteúdo específico. Ao longo dos 6 anos, como é que aqueles alunos estão, né, conduzindo aquele conteúdo específico para ser um bom médico, né, e atuar no mercado de trabalho. E as provas de residência, hoje a gente vê que muitos editais de prova já constam lá num processo seletivo em que a nota do ENAD, ela compõe um peso da nota para a aprovação da residência médica. Então, é uma importância a gente, olha, eu estou fazendo uma prova, mas essa prova também pode me deslocar minha nota, eu conseguir uma nota um pouco maior quando eu for fazer uma prova de residência médica. Então, é bem importante. Eu acho isso bem importante, porque eu acho que isso é muito desconhecido ainda, né? As pessoas ainda não fazem ideia do trabalho do Ministério da Educação para valorizar, né? Para inserir o ENAD na rotina dos profissionais. Exato. E mais importante ainda, eu acho que assim, você colocando a questão da preocupação de se conhecer esse profissional, né, que vem do mercado, você como coordenadora de curso que faz processo seletivo, né, tanto para professores, né, como também para preceptores. Então, eu acho que é uma vivência muito específica. Hoje, né, dando uma das maiores universidades do Brasil, que é a Unigran Rio, entre as privadas é uma das maiores universidades, e a 6ª, né, colocada em relação à nota, né, essa tal nota que a gente fala dos instrumentos avaliativos. Então, eu acho que é
uma vivência muito importante para os alunos, porque é conhecer de si mesmo, assim, olha, eu tô aqui, eu faço parte, e, cara, eu olho essa nota sim, eu quero saber de onde ele vem, né, e para tirar um pouco dessa despreocupação no sentido pejorativo, né, não, mas é só um troço chato que eu tenho que fazer quando cai, etc, né? Então é muito importante as suas colocações, assim, de fato é muito importante. E aí eu te fazer uma outra pergunta, né, você assim, qual o reflexo da nota individual e da nota institucional na vida desse egresso? O que você tem como opinião em relação a isso? Então, esse egresso, ele vai receber ao final da prova, né? Existe uma avaliação lá, ele tem um relatório, ele depois de um tempo ele recebe a nota dele individual, então ele pode pegar aquele relatório individualmente e olhar qual foi o posicionamento dele perante até as outras instituições, né? Como é que eu performei em determinado assunto, determinada questão e tudo. Inclusive, utilizar isso para o currículo dele, né? Se ele foi um aluno que fez bons resultados e tudo. E, institucionalmente, a instituição, a nota do ENAD, ela compõe toda a parte, né, do regulatório de acompanhamento daquela instituição. Aonde que essa instituição precisa melhorar? Quais são os gaps de ensino, de aprendizagem? A gente tem avaliado, a gente pegou prova desde 2004, 2006, até pegamos as últimas, né? 2016, 2013, 2019, que foram os 3 últimos ENADs, até para a gente poder trabalhar alguns assuntos. Poxa, por que nossos alunos estão errando determinadas situações aqui? Será que está faltando algum conteúdo mais explícito dentro da matriz curricular? Então, a nível institucional, também serve como um componente de avaliação da matriz, avaliação que esse aluno precisa, alguns gaps que realmente precisamos reestruturar, rever e tudo. Então, a gente trabalhar isso. Lembrando que o ENAD é de 3 em 3 anos, mas a gente tem que trabalhar com todos os alunos do curso, porque a nota do aluno que está fazendo agora o ENAD em 2023, ela vai ser a mesma nota para os alunos que estão em 2024, 2025, até chegar o próximo ENAD, que é 2026. Então, a preocupação é uma aplicação geral para todos, em âmbito institucional, né? Então, todos têm... A preparação desses alunos tem que vir desde sempre, desde o início do curso, e não, né? E é por isso que a gente modifica muitas vezes, a gente conversa, faz muitos treinamentos com os nossos docentes para ter uma elaboração, né, de avaliação, que seja uma elaboração de prova, que fique, né, uma avaliação muito parecida ao que é o ENAD, ao que é o processo de residência médica, porque a gente quer esse aluno, o médico, toda hora, mesmo depois de se formar, ele vai fazer vários processos seletivos. Ele sai da universidade, ele vai concorrer a uma prova, seja para residência médica, seja para uma pós-graduação, e depois vai, mestrado, doutorado, e assim vai, né? Então, processos atrás de prova. E muitos hoje, empregos hoje, às vezes faz avaliação, não é mais só entrevista. Sim. Tem um nivelamento de conteúdo teórico ali. Então, essas avaliações, meio que as questões, né, são muito semelhantes. Aquele texto com caso clínico, um padrão, raciocínio clínico, raciocínio com tabelas, gráficos. Então, a gente já tem que preparar o nosso aluno para ele saber. Quando ele chega a fazer uma prova dessa, que é uma prova um pouco mais longa, né? 4 horas de prova, ele está preparado. Então, a gente já vem trabalhando isso institucionalmente também com todos os nossos alunos. Maravilha. Eu acho que tem 2 pontos que você falou que eu achei muito legal, assim. Eu acho que vale a pena os alunos também perceberem, assim, nas falas da professora Márcia. Quando ela fala desse boletim, olha a riqueza desse boletim, né? Você imagina quantos alunos fazem ENAD em um ano, né? Em um ciclo avaliativo, né? A gente está falando da medicina, obviamente, porque o foco são vocês, mas todos os cursos de saúde, mais as engenharias, vão fazer ENAD esse ano. Então, você imagina o que é ter um boletim nesse nível de complexidade e detalhamento, né? Nas suas mãos, porque isso é algo que nós não vamos receber, né, como instituição, e você tem acesso a poder fazer uma autocrítica, né, aos resultados. Então, e até mesmo de melhorar a sua performance, exato. Porque se você analisar isso de uma forma madura, você pode analisar o seu boletim e falar, cara, é aqui que eu preciso melhorar. Até com o que você deseja, né? A gente sabe que existem várias especialidades, né, que uma pessoa formada em medicina pode escolher, né, posterior. São mais de 50. Pô, imagina. E aí você trabalhar sobre aquelas perspectivas de uma prova muito bem elaborada, né, onde ele deve trabalhar mais, de repente fazer um curso em paralelo para poder, né, desenvolver aquela habilidade. Isso é muito interessante, né? E a questão da instituição, porque nós também recebemos, aí estamos falando como gestores educacionais, né? Isso. Mas um relatório macro, né? A gente não tem a nota do João, ou da Maria, ou do Fernando, é a nota coletiva, mas também que compara os nossos resultados
com os resultados dos outros alunos do Brasil. Então, é muito importante a gente também fazer uma autocrítica do que a gente oferece, com a realidade do nosso público, né? Então, eu acho que nessa sua fala vale a pena a gente destacar isso, porque é muito bacana. Isso é uma coisa muito legal do ENAD, né? Por mais que a gente possa achar prova, né, pesado, tudo que vem em prova é meio místico, né? Meio pesado. Mas tem um retorno muito positivo. Exatamente. Né? Aí eu vou fazer uma outra pergunta, que eu acho que você é a melhor pessoa para poder falar, né? Quais seriam as suas dicas para um aluno, né, para que um aluno obtenha uma ótima colocação nos exames de residência médica? A gente está falando de prova, estamos falando de instrumento avaliativo. Saindo um pouquinho assim do ENAD, embora a gente saiba que as tipologias são semelhantes, qual seriam as suas dicas para um aluno que está buscando aí, que eu acho que a grande maioria, né, fazer uma residência médica? Eu sempre falo com os meus alunos que a residência médica após a graduação é o padrão ouro da formação. E por isso que, às vezes, os processos seletivos são tão em determinadas áreas, em determinados locais, então é muito estreito. Então, assim, é meio que um funil mesmo. Então, estar preparado quanto antes possível é o melhor caminho. E, assim, estar preparado não é somente entrar na graduação, eu vou levando aqui na... Não, estar preparado, estar engajado dentro do curso também. Então, participar de todos os eventos simultâneos que acontecem, não somente aqueles obrigatórios dentro da grade. Então, assim, os alunos que se entrosam mesmo, né? Na parte de iniciação científica, alunos na monitoria, em todas as atividades que são atividades extra-classes, também são muito importantes. Eventos científicos, cursos, liga acadêmica. Ele vai trilhando ali, fazendo um currículo da graduação. E esse currículo vai preparando, meio que um terreno, para quando ele chegar no internato, que são os 2 últimos anos, que é o estágio supervisionado já dentro do serviço, ele já está muito mais alinhado no que ele vai encontrar na frente. E uma outra questão não adianta somente achar que só o que eu vejo lá naquele cenário é o que vai cair na prova. Não, precisa de muito estudo e dedicação. Precisa de estudo. A medicina, a atualização, ela é muito rápida. Então, de tempo em tempo, quantidade de artigos, de protocolos que são publicados aí diariamente. Então, é um volume imenso de informações que a gente precisa se atualizar. Então, tem que ter uma rotina de estudo, né? Então, para isso, existem muitas técnicas, né, de como conseguir organizar, fazer a gestão do tempo de estudo, né, para isso. E também fazer questões. Porque se eu só leio, eu não vou fixar o meu conteúdo. Então, eu tenho que ler determinados assuntos, baseado naquele assunto, como que eu poderia ser, né, questionado numa prova sobre esse assunto, se eu sei esse conhecimento. Então, é um treinamento mesmo de questões. E aí pode ser com casos clínicos, pegar questões também de residências anteriores, de provas anteriores, até provas mesmo do ENAD anteriores. O teste de progresso, ele é hoje uma prova institucional que vai fazendo, uma certa forma, para acompanhar o aluno, o progresso do estudante ao longo do curso, né? Então, os alunos do primeiro período ao 12º período que fazem a prova também, é a mesma prova. Baseado nisso, você consegue ver os seus conteúdos, rever conteúdos passados. Então, é uma forma, né, de você já ajustar o seu currículo, na verdade, para ter um bom retorno lá na hora da aprovação da residência médica. Eu acho importante que, assim, fica mais uma vez a mensagem, nunca é tempo perdido, né? Pelo contrário, você está se preparando para uma coisa ou para outra coisa, você está se preparando, na verdade, para a tua trajetória profissional, né? Você não deixa, né? Não perde tempo fazendo A ou B. Você está contribuindo para continuar, né, na sua trajetória profissional. E aí eu tenho mais uma perguntinha, que eu acho que essa também é bem importante, né? Se a gente já viu até agora, né, que a nota do ENAD ela é uma realidade, né? A gente vem discutindo isso ao longo desse podcast aqui, né? Principalmente agora, né, fazendo parte dos exames de residência médica, né? E que, de fato, os resultados agora começam a pesar, porque, como você colocou, se ele faz parte do edital, independente de ter uma fatia de 10%, 5%, enfim, ele já atribui como nota de corte. Então, você como candidato, né, os alunos como candidato, estão sempre procurando onde vão pontuar mais, né? Sabem das suas fortalezas e das suas dificuldades. Então, qualquer ponto ganho, ele, né, não pode jogar para perder. Então, nesse sentido, já que o ENAD faz parte dessa realidade hoje da residência médica, né, os resultados compõem algo significativo, a gente pode colocar assim, né, que faz né, um peso significativo. Então, como é que a gente pode se preparar? Como é que um aluno ele pode se preparar agora? A gente fez uma pergunta antes da residência médica, mas se preparar para essa prova ENAD, mas não para essa prova ENAD, né? Como é que um aluno ele pode se preparar ao longo, né, da trajetória? Porque aí vai ter gente que vai estar ouvindo a gente que já vai estar se formando em 1, 2 semestres, mas vai ter aquele aluno
do primeiro, segundo período, que vai estar ouvindo também, e de repente essa pergunta cabe para eles, né? Como é que eles podem se preparar para a prova, né, do Exame Nacional ao longo dessa trajetória acadêmica, e não só, né, no 11º, no 12º períodos, né, na vida acadêmica médica. Muito pertinente, porque o aluno, às vezes, essa sua pergunta, o aluno, às vezes, vem mais uma prova, mais uma prova. Eu acho que, assim, é encarar, na verdade, as avaliações como uma forma de revisitar o seu aprendizado. Então, qualquer avaliação que seja feita dentro do curso, tentar pegar o feedback daquela avaliação, ver onde errou, onde falhou, né? Para tentar correr. E não deixar conteúdos indo e passando. Então, o aluno que está lá no início, se ele já está apresentando algum gap em determinada área, ainda tem tempo para recuperar aquilo. Então, a gente sempre fala, vocês também, os alunos, porque não é só o papel do professor, né? Hoje a gente tem que ter um aluno muito mais proativo, né? De buscar, ele tem que buscar o aprendizado dele e não somente aguardar o professor vir chamá-lo e achar que o professor que vai dar o caminho para ele. Pelo contrário, né? Eu acho que o aluno tem que entender também, para entrar numa lógica que aquele aprendizado é para ele, para a vida profissional dele. Então, encarar essa avaliação, né? Como uma forma de crescimento mesmo, né, dentro da profissão, né? Porque fazer prova, gente, é inerente, né? A gente não tem como mudar essa questão e a gente vai ser, ainda mais com a concorrência que a gente tem hoje no mercado de trabalho. Mais falando do grande centro, a quantidade, né, de profissionais que estão se formando, a gente tem uma concorrência enorme, né? Com os outros profissionais aí que estão diariamente entrando no mercado de trabalho. Uma outra coisa é o aluno não só, né, buscar também estar bem fisicamente. Então, assim, na hora de fazer uma prova, toda a calma, a segurança, né, estar bem para poder encarar aquilo como uma avaliação, mas que ele está, né, seguro para fazer. Então, por isso que a gente faz simulados, a gente tem os outros testes, tem as avaliações prévias, né, para esse aluno se sentir, né, e se preparando ao longo da trajetória acadêmica. Exatamente, para ele fazer aquela prova e fazer com afinco mesmo, né, com vontade de acertar. Colocou uma parte aí que eu acho que é fundamental. A gente fica muito preocupado na questão operacional do instrumento avaliativo, né? Que a gente esquece, né, as horas de sono, o nosso nível de concentração, lazer. E que, de fato, é importante, né? Para um instrumento avaliativo, você tem que ir para esse momento, né, mais equilibrado, né? Não tem como você virar à noite, né, ir para uma prova grande, extensa, sem dormir, ou... né, porque passou a noite de ressaca, né, enfim, não alimentado, né, passar fome durante a prova. Enfim, a gente sabe que, de fato, existe um preparo muito maior do que só a questão técnico-acadêmica, técnico-científica, né? Existe também uma preocupação de você estar bem, né? E assim, eu acho que você colocou uma coisa muito legal. É um dia que você pode se preparar. Um dia de uma prova, seja ela a N1, a N2, ou qual... prova, teste de progresso, todas as provas, a gente sabendo, né, o momento que elas vão ocorrer, é um dia de preparo, é um dia que você tira para você dormir melhor, comer melhor, estar melhor para poder deixar o cérebro, né, livre de qualquer outra variável, né, de forma a interferir com o seu processo do pensar ali, né. Então, eu acho que foi muito, muito pertinente, assim, que você colocou. Exatamente. Muito bom. E, de uma forma geral, era isso. Eu acho que, para a gente fazer, né, essas pílulazinhas, né, acho que é importante. Agradecer de novo a sua participação. Espero que o pessoal aí de casa aqui, que nos viu e ouviu, né, tenham gostado, né, dessa experiência, né, muito importante, vivida, porque não é uma experiência lida, né, ou só contada, né? Então, foi alguém que sentiu na pele um pouco dessa trajetória. A coordenadora de vocês, então, enfim, está à frente hoje de um curso de impacto grande no Brasil, né? Pela instituição que carrega. Então, eu espero ter contribuído, nós, né? Contribuído aqui para vocês de uma forma a tirar algumas dúvidas, né? Tirar alguns mitos. E é isso. Até o próximo podcast. Um abraço grande. Até o próximo.